Segundo painel, sobre os sistemas existentes de cooperação internacional para o desenvolvimento. Temos como palestrantes 4 oradores. Eu vou seguir a ordem que está indicada no programa e solicitar ao Sr. Embaixador Gilberto Moura, diretor do Departamento de Mecanismos Regionais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, para tomar a palavra, por favor. Muito obrigado, senhor professor Fernando Cardoso. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer muito ao embaixador Botafogo pelo convite que me estendeu, aos organizadores desse evento. É sempre uma grande satisfação, porque, de certa maneira, o mundo acadêmico essas conversas todas geram, naturalmente, inputs para nós do Itamaraty, nas suas diferentes vertentes. E um pequeno esclarecimento, eu dirijo o Departamento de Mecanismos Interregionais. Efetivamente, o nome anterior é Mecanismos Regionais, mas não há uma precisão correta em ser regionais, porque eu me ocupo justamente dessas novas plataformas, esses novos relacionamentos que envolvem, naturalmente, regiões. Talvez, para conhecimento dos senhores, um deles é os BRICS, que é o agrupamento Brasil, Rússia, Índia e China, o IBAS, que é o Fórum de Diálogo Índia, Brasil, África do Sul, o G15, a ASA, que é a Cúpula América do Sul, países africanos, a ASPA, que é a Cúpula América do Sul, países árabes, o FOCALAU, que é o Fórum de Cooperação América Latina, Ásia de Leste. Enfim, há uma série, como o senhor sabe, hoje em dia, a nova configuração do poder e da geografia de distribuição, justamente, das relações internacionais, criaram, naturalmente, todos esses novos mecanismos. E o Itamaraty, naturalmente, teve que se adaptar e foi criada essa unidade na sua estrutura que contempla todo esse universo, essas novas plataformas e esses novos fóruns de cooperação. Eu entendo que o tema aqui, naturalmente, é a cooperação com a África, e em relação à cooperação com a África, naturalmente, nem todos esses agrupamentos se ocupam especificamente da África. Eu poderia selecionar, talvez, o IBAS, que é o Fórum de Diálogo Índia, Brasil e África do Sul, porque ele contém todos esses mecanismos, uma explicação mais geral. Há uma vertente da cooperação, do diálogo e da coordenação política, há a vertente da cooperação intramuros, ou seja, entre os países membros desses mecanismos, e há também a cooperação com terceiros, naturalmente com os países de menor desenvolvimento relativo. E, naturalmente, em alguns casos, o universo de atuação é muito díspare. Talvez o mais importante, no âmbito dos mecanismos que estão sob a minha alçada, naturalmente, que é o Fundo IBAS. É um fundo que foi criado, o seu nome é o Fundo IBAS de Alívio à Pobreza e Combate à Fome, e nós trabalhamos em sintonia com aliás, nós somos, de certa maneira, os recursos são de caráter voluntário, é uma posição de $1 milhão cedido por cada um dos países, e esse montante naturalmente é gerenciado através da atuação da Unidade Sul-Sul do PNUD de Nova York. Existe uma junta diretora e os representantes alternos do Brasil nas Nações Unidas são parte integrante dessa junta e deliberam sobre os diversos projetos que nós desenvolvemos. E muitos, naturalmente, desses projetos são projetos no continente africano. O primeiro deles foi desenvolvido na Guiné-Bissau, é um projeto de agricultura. Nós temos um projeto que é muito conhecido, é o projeto do Haiti, já fora, naturalmente, ao continente, que é o de coleta de lixos sólidos. E temos também um projeto no Burundi, que se envolve com a terapia de HIV. Nós temos outros projetos em marcha, temos no Laos, temos na Palestina, mas eu, naturalmente, preciso, aqui no caso, me ater a essa experiência em África. Eu vou, naturalmente, depois fazer uma observação meta-analítica de todas essas iniciativas brasileiras. Naturalmente, temos uma características aí, já começo, talvez, a adentrar um pouco na temática específica da nossa palestra, uma característica muito própria em relação ao Fundo IBAS, porque há 3 elementos importantes, que é a capacidade de replicar os projetos, garantir a ownership, a propriedade, enfim, daqueles que recebem o instrumental da ajuda, e também a capacidade de, enfim, ter a ownership, serem replicáveis e serem autossustentáveis. Então, quer dizer, naturalmente, com essas 3 vertentes é que permitem a avaliação pelos 3 países em Nova York da aprovação ou não de um projeto, ou de diversas fases de um projeto, ou o início de novos projetos.
O Fundo IBAS, naturalmente, teve um impacto muito grande, porque isso criou uma sinergia imensa com os nossos parceiros. De todos esses fóruns, naturalmente, o Fundo IBAS o IBAS é o mais estruturado, porque ele já reúne 16 grupos de trabalho. Então, enfim, só gerenciar todos esses grupos de trabalho, mais os fóruns paralelos que reúnem a sociedade civil, e mais ações que nós temos de manobras militares, e mais também as pesquisas na Antártica. Ou seja, o IBAS, hoje em dia, tomou uma dimensão tão imensa que existe uma divisão no próprio Itamaraty, que é a DIBAS, que se ocupa especificamente do IBAS. Isso, naturalmente, mereceria uma palestra à parte, por horas e horas, para pegar cada um dos segmentos do IBAS e a nossa experiência como tal. Agora, naturalmente, que temos um país no âmbito do IBAS, que é a África do Sul, que naturalmente já tem, por ser um país africano, tem todo, digamos, uma projeção muito importante. A África do Sul procura, inclusive, direcionar a atuação do Fundo IBAS um pouco em países pós-conflito, ou seja, tentar justamente atuar em áreas que necessitam realmente do apoio, enfim, dos países do IBAS em projetos específicos. Em relação aos BRICS, que aí tem um componente da China, eu não diria que nós tenhamos uma cooperação com a África, no sentido, ainda nós estamos plasmando o IBAS, e, como o senhor sabe, nós tivemos uma reunião muito importante, que foi a segunda reunião de cúpula, que coincidiu, inclusive, foi back-to-back com a reunião que nós tivemos do IBAS, no dia 16 de abril passado, e, enfim, houve uma declaração, que foi um segmento da declaração de Ekaterimburgo, na Rússia, e nós atuamos em algumas vertentes, mas, naturalmente, a natureza dos BRICS difere muito da natureza do IBAS. Também mereceria, talvez, uma palestra à parte, trabalhar o BRICS, porque o IBAS aí é toda uma configuração de ideias, de projeções, e se nós tomarmos os países isoladamente ou como um grupo com seu potencial, eu creio que não é um pouco a razão de ser da primeira palestra. Talvez dos mecanismos que eu possa, talvez, trabalhar um pouquinho mais aqui, seria justamente com a ASA. A ASA é o Fórum de Cooperação América do Sul, países africanos. Envolve os 12 sul-americanos e os 54 africanos. E é importante por quê? Porque o Brasil é o coordenador regional, tanto da ASA, que envolve os africanos, quanto da ASPA, os árabes. E eu digo da ASPA porque, naturalmente, nós temos a região do Magrebe, que compõe todos os países africanos do norte da África. A ASPA foi criada anteriormente, ela está bem mais sedimentada, nós podemos conversar mais adiante sobre ela, mas vamos nos ater, talvez, nesse primeiro momento, pela ASA, e porque eu gostaria de fazer um segmento um pouco que o meu colega, embaixador Pereira Taragô, que se ocupa, naturalmente, das relações bilaterais, conquanto ele tem uma relação muito estreita também com a União Africana. A União Africana é a contrapartida do Brasil. O Brasil, como eu disse aos senhores, é o coordenador regional pela América do Sul da ASA e o coordenador regional pela África, União Africana. Temos um problema, e aí eu já inicio, talvez para provocar até um certo debate, em relação justamente a essa natureza das coordenações. Porque o Brasil, naturalmente, com o universo de 12 países, é muito mais fácil, teoricamente, o Brasil coordenar um pouco as ações de cooperação no âmbito da ASA. Mas a recíproca é verdadeira em relação aos países africanos. Existe uma coordenação na prática, de direito que seria da Nigéria atualmente. Sabemos que a África do Sul demonstrou interesse em fazê-lo, mas na prática o coordenador é a União Africana. E o que acontece com isso? Existe uma dificuldade, muitas vezes, de nós deixarmos claro que esse exercício da ASA seria entre os Estados-membros, ou seja, entre os 12 de um e os 54 de outro. E o que nós estamos sentindo hoje em dia, que, de certa maneira, a União Africana assumiu um pouco a coordenação no lugar da Nigéria. Então, com isso, existe, não digo um ditame, mas existe, de certa maneira, uma projeção das expectativas, das demandas da União Africana. E, naturalmente, isso já desvirtua um pouco. E eu digo por quê? O Brasil, como coordenador regional, nós tomamos a iniciativa e praticamente concebemos os grupos de trabalho, os grupos setoriais de trabalho, os concept papers originais que deram, digamos, origem à cooperação pretendida no âmbito desse fórum.